Boa noite a todos e todas. Boa noite. Vamos começar mais uma aula de avaliação da incerteza de informações. Tá? E alguns avisos iniciais. Né? Primeiro é que vocês agora vão ter que postar o material, apresentações, os artigos, aqui no Google Classroom. Tá? Eu tive problemas com o Moodle, não é problema do Moodle, mas assistência técnica devido a esse problema de pandemia por parte da TI da universidade. Então, eu tive que mudar para o Google Classroom, não por causa desse componente, mas por causa de outro componente em metodologia da pesquisa que eu estou ministrando na UESC, na pós-graduação lá da UESC, e aí, para não ficar com duas plataformas e ficar muito difícil para eu gerenciar essas coisas, eu vou mudar logo para o Google Classroom, que aí eu fico só trabalhando com uma plataforma de sala de aula virtual. Então, vocês vão postar o seu material. Falta ainda 2 entregas, né? Uma até já botei aqui em atividades, a outra não vou botar ainda, né? Que é a apresentação oral dos trabalhos, né? Que ficou para o dia 23 de julho. Tá? E aí vocês vão fazer nesse dia também a apresentação dos trabalhos, né? Na verdade, são dois dias de apresentação, 23 e 30. Mas todos vão ter que apresentar, postar nesse dia, tá? Porque eu vou sortear quem vai apresentar no primeiro dia, quem vai apresentar no segundo dia, no dia 30, tá? E todos têm que postar aí nesse dia que ninguém está preparado, que pode acontecer de ser o sortudo ou a sortuda. E também o trabalho final, que ficou para o dia aqui, o trabalho final ficou para o dia 6 de agosto. Certo? Ok? Ok. Todo mundo recebeu as avaliações aí? A bomba. Sim. Recebi. Então, alguma observação? Não entendeu alguma coisa? Alguma crítica? Bom, se não quiser falar agora também, pode me procurar depois para a gente conversar. Tá? E eu fiz as observações, a maior parte estão no próprio texto, algumas estão assim do lado da planilha onde está a nota, né? Que aí me esqueci de botar no texto, eu digo, vou botar aqui do lado a observação, tá? Então, se tiver qualquer dúvida sobre a avaliação, é só me perguntar, tá? E aqui, inclusive, aqui na apresentação oral, tem um modelo de apresentação com algumas dicas, tá? Eu sugiro que vocês usem essas dicas, tá? É o melhor, não é nem sugestão, é uma recomendação, tá? E para os que estão sendo orientados por mim, é mais do que uma recomendação. Tá? Vou abrir aqui rapidamente, só para você ter apresentar para vocês esse documento rapidamente. Tá? Deve estar aqui, exatamente aqui. Né? Eu fiz um apanhado aí de várias experiências minhas e de outros colegas, algum material que eu li sobre apresentação, tá? Então se adapta a essa folha de rosto aqui, tá? E aí, o que tem um bom diapositivo? Primeiro, muito itemizado. Tá? Texto nenhum, de preferência. Se tiver algum texto, é porque você vai ler esse texto. E ao ler esse texto, você termina dispersando a turma, né? Quem está assistindo, até você mesmo. Então, evitar ao máximo leituras, tá? Sempre preferir tabelas, quadros a textos. Então, informação textual de números, de informações qualitativas, se você puder colocar na forma de um quadro ou de uma tabela, é muito mais interessante. Tá? E preferir figuras a tabelas e quadros. Também, se você puder apresentar na forma de uma figura, fica mais interessante ainda. Tá?
usar imagens também, fotos também. Tá? Agora, todas essas slides, todas essas diapositivas e os tabelas, os quadros, tem que ter uma legenda, um título bem esclarecedor. Tá? As tabelas, quadros, figuras tem que ter legendas, como eu falei, bem esclarecedoras. Né? E não esquecer de referenciar, tá? Se você pegou a figura de alguém, o quadro de alguém, a tabela foi baseada em algum trabalho, é importante referenciar, senão você pode estar cometendo plágio, tá? Ainda, outras sugestões. O que é que deve ter um diapositivo? Ser curto e específico. Curto no sentido de não ter um excesso de informações. Se precisar, você faz 2, 3 diapositivos, tá? O conteúdo tem que ser esclarecedor, então o conteúdo tem que ser motivador, tem que ter algo que chame a atenção, que esclareça o assunto que você está apresentando. Tá? Usar cores contrastantes, vocês estão vendo no slide aí que eu estou usando cores contrastantes, né? Evitar cores em tons sobre tons, não dá muito certo. Evitar também colocar muitos elementos gráficos, aquelas imagens de fundo, aquelas coisas a marca d'água também, fica muito complicado você ver isso, né? Nem sempre a iluminação da sala vai estar adequada, então é melhor evitar isso. Ou seja, o mais simples, usando fundo branco, letras azul, em vermelho ou em preto. Tá? E usar a regra 7x7, ou seja, cada lâmina, cada diapositivo tem que ter no máximo 7 linhas, cada linha com no máximo 7 palavras, tá? Eu usei essa regra aí, ó. Pode observar que não tem mais do que 7 linhas nos diapositivos e não tem mais do que 7 palavras, tá? Aí fundo branco, letras em azul, vermelho e preto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, sigam essas sugestões aqui que geralmente dá bom resultado. Claro, tem que ter conteúdo, né? O essencial é o conteúdo. É melhor um diapositivo ruim com conteúdo do que um diapositivo lindo sem conteúdo. Mas conteúdo vocês têm. Então agora basta melhorar, caprichar aí na forma de apresentar. Alguma dúvida aí? Alguma coisa sobre essas sugestões aí? Sem dúvida. Ok. Tá? Então, lembre-se, poucas palavras, itemize, tá? Muito bem. Vamos então agora passar para o Só tema. um detalhe, melhor Diga. ainda se a letra for só vermelho e preto, tira o azul. Vermelho e preto, toda vez. Né? Você por acaso torce pro Flamengo ou pro Vitória? Vitória, claro. Pro Vitória, tudo bem. Muito Bom, bem, isso aí, gostei. Gostou da sugestão, né? Tem uns sardinhas aí, professor? Tem? Muito bem. Vamos lá. Vou apresentar aqui um pouco sobre a terceira parte sobre calibração, né? Esse material está em espanhol, foi um curso que a gente ministrou no México em dezembro, novembro, final de novembro, início de dezembro do ano passado, né, de 2019. É um projeto que nós estamos desenvolvendo sobre calibração de estações meteorológicas, tá? Então eu estou aproveitando parte do material para apresentar para vocês aqui. Tá? Nós já vimos que é uma calibração ponto a ponto, vimos também que é uma calibração, a curva de calibração, vamos rever os conceitos inicialmente aqui. Então nós temos aí os dados experimentais de uma calibração chamada unidirecional. Por quê? Na abscissa nós temos a referência, tá? E na ordenada o valor lido pelo instrumento. Então aqui, por exemplo, nessa temperatura mais baixa, digamos 5 graus, a gente leu a resposta do instrumento de medição de temperatura, milivolts, então termopar, e houve uma distribuição dos dados aqui no eixo vertical. Tá? Depois foi feita a leitura a 10, a 15 e assim sucessivamente graus. Então, esses pontos experimentais
em azul aqui, eles vão ser ajustados por uma curva. Se for uma curva de primeiro grau, o polinômio é essa curva em lilás. Se vocês acharem que não é suficiente, que não é adequado, pode propor uma curva de segundo grau, um polinômio de segundo grau. Na verdade, você pode propor qualquer função. Isso é só um exemplo aí, tá? Claro, a curva de segundo grau é mais complexa, tem mais parâmetros, tá? Então, se possível, usar o primeiro grau. Nesse caso aqui, o que nós estamos vendo é que a incerteza, a variabilidade no eixo horizontal é muito pequena. Ou seja, aqui, por exemplo, nesse segundo ponto aqui, está praticamente tudo em cima do ponto, digamos, 10 graus Celsius. Tá? O mesmo não se diz do eixo vertical. Tá? Há uma grande variabilidade. Quando se fala grande e pequeno, é uma relativa à outra. Né? Então, quando você tem uma incerteza no eixo horizontal, na grandeza independente, muito menor do que na grandeza dependente, a incerteza na grandeza independente pode ser negligenciada e você tem, então, incerteza só na grandeza dependente. A esse tipo de calibração chama-se calibração unidirecional. Né? É a situação melhor. Tá? Mas tem situações quando um instrumento a calibrar tem uma qualidade metrológica muito próxima do padrão do instrumento de referência, e isso é cada vez mais comum, porque os instrumentos estão ficando mais baratos e não necessariamente os padrões estão ficando mais baratos. Tá? Então você pode ter algo desse tipo aqui, tá? Onde há variabilidade no eixo horizontal e também no eixo vertical. Ou seja, a incerteza na grandeza independente, é da mesma ordem de grandeza da incerteza da grandeza dependente. Tá? Nesses casos, a gente tem que considerar a incerteza nos dois eixos. E aí, disse que eu tenho uma calibração bidirecional. Tá? Ou seja, a incerteza da grandeza independente é significativa. Tá? Por que isso é necessário fazer essa distinção? Vocês estão acostumados, ou já ouviram falar, ou já usaram, um método dos mínimos quadrados. Não já usaram? Sim, professor. Isso. Isso. Pois é. Os métodos mínimos quadrados, você tem basicamente dois métodos. O chamado método mínimos quadrados ordinários, tá? No qual você não tem nem certeza na grandeza dependente, tá? E você tem o método quadrado ponderado, né? Mínimos quadrados ponderados, quando há incerteza na grandeza dependente, que é o caso mais comum. Contudo, você só pode usar esse tipo de regressão, esse tipo de problema de otimização, essa modelagem de problema de otimização, quando a incerteza na grandeza independente for muito pequena. E as pessoas não estão se atentando a esse fato e estão usando um método matemático inadequado. Tá? E é um erro gravíssimo isso. Tá? Quando você usa um método matemático, quando você faz uma avaliação estatística, antes você tem que verificar se as hipóteses que aquele método exige foram atendidas. Tá? Então, no método mínimos quadrados, a hipótese sempre não existe incerteza no eixo vertical horizontal, na grandeza independente. Tá? Porque não é o caso aqui dessa figura que estamos mostrando. Tá? Então, há que se preparar isso. Qual é essa relação? Por exemplo, se você tem uma incerteza na grandeza dependente 10 vezes maior do que na grandeza independente, você pode negligenciar a incerteza da grandeza independente e, portanto, pode usar o mínimos quadrados ponderados. Mas se isso não ocorre, se você faz uma avaliação preliminar e descobre que isso não ocorre, então você tem que usar a calibração bidirecional. Né? A gente vai ver agora as razões disso, vamos demonstrar por que isso ocorre desse jeito. Tá? Para tanto,
Para tanto, vamos usar o método de massa-verossimilhança. Tá? Aqui nós vamos usar alguns pressupostos e algumas hipóteses. Tá? Alguns autores dizem que isso são sinônimos, alguns dizem que não são. Na maioria das pessoas que trabalham na área de ciências exatas, tá? Admitem que são diferentes. Tá? Pressuposto é algo que você assume como certo, como verdadeiro, e você não questiona, você admite que é. Né? E a hipótese não. A hipótese você tem que mostrar, tem que provar que ela é adequada, que ela pode ser considerada como aplicada naquela situação. Tá? Então, as hipóteses que nós vamos verificar elas no pressuposto não. Essa verificação da hipótese pode ser feita a priori ou a posteriori. Tá? A priori é quando você, antes de usar, você testa. A hipótese de que a grandeza segue a distribuição normal. Você testa. Segue? Ok. Siga em frente. Testa. Não segue? Não segue. Não siga em frente naquele método. Muda de método. Vamos ver que algumas hipóteses aqui não podem ser demonstradas a priori. Tem que ser demonstradas a posteriori. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar como se a hipótese fosse verdadeira e depois, ao final do trabalho, a gente faz a verificação. E se não for, quer dizer que eu não posso usar o método de máxima verossimilhança. Tá? Pelo menos com aquela hipótese realizada. Tem que mudar a hipótese e fazer tudo de novo. Tá? Agora, algumas situações não tem como você provar. Então, você se cerca de muitos cuidados. Você consulta pessoas experientes para saber se o pressuposto pode ser atendido naquele caso, embora você não prove. Tá? Então, você fica com uma decisão da pessoa, do especialista, ou você que está fazendo a calibração. Tá? Bom, vamos lá. Então, vamos lá para o método de massa-verossimilhança. Um pressuposto é esse, que você conhece a função de densidade de probabilidade conjunta das grandezas envolvidas, da variável dependente, da variável independente. Tá? Ora, se você não conhece, então você não vai usar o método de massa-verossimilhança. Então você não precisa demonstrar esse pressuposto. Se você conhece, você usa. Se você não conhece, não pode usar. Né? Então, se um pressuposto não é atendido, aquele método não pode ser utilizado. Mas você não precisa demonstrar isso. É o caso aqui. Então você admite que você conhece. Ok, admito que eu conheço a PDF da minha conjunta das grandezas variáveis dependentes e independentes. Né? Aqui, por exemplo, nós temos o símbolo Z, da grandeza Z, onde Z você pode particionar em grandezas independentes e grandezas dependentes. Tá? ZE quer dizer que é um dado experimental, e Z, sem o subíndice E, o Z em vermelho, quer dizer que é um dado real, ou seja, é a realidade, que nós não conhecemos. Né? A gente não pode dizer que um dado é real, porque eu nunca conheço o meu instrumento de medição, sempre tenho certeza. Mas aqui, para título de demonstração, a gente vai admitir que ele existe. Ele existe, aliás, não é nem admitir. O dado real existe, eu apenas não conheço ele. Então, o que é que nós queremos? Nós queremos uma função de densidade de probabilidade, né, que descreva os dados experimentais, que represente os dados experimentais. A partir de quê? A partir das grandezas reais, que eu não conheço. E da matriz de variância, covariância dessa grandeza real, que eu também não conheço. Tá? Então, hipótese 1, para poder evoluir disso aqui, é que a gente vai admitir um caso particular, muito particular, que essa PDF P é uma PDF normal. Tá? E por que é uma hipótese? Porque a gente vai lá depois provar se é ou se não é. Tá? E a PDF normal, ela tem essa cara aqui quando ela é multivariada. Tá? Aqui, repare, Z é um vetor de grandezas independentes e dependentes. E está tudo junto aqui misturado. Essa VZ aqui é uma matriz de variância, covariância,
de todas as grandezas, sejam dependentes e independentes. Por isso que é VZ. Tá? Vamos lá. Então, repetir a hipótese aqui e vamos evoluir. Tá? Vamos admitir uma outra hipótese. Tá? A hipótese é que as medidas em um certo ponto experimental não influenciam as medidas em outro ponto experimental. Se eu estou medindo a 10 graus Celsius, eu vou admitir que, ao fazer essa medição não interfere na medição no ponto de 15 graus Celsius. Tá? Isso nem sempre é verdadeiro. Tá? Mas a gente vai fazer um experimento para que isso ocorra. Tá? E aí vamos admitir que, matematicamente, então, os pontos são independentes entre si. Tá? Cuidado para não confundir pontos independentes entre si com variável independente, com grandeza independente. Tá? É só dizer que, quando eu digo ponto independente, é que ele não influencia nem é influenciado por outro ponto de medição. Professor? Oi. Acho que na aula passada eu comentei isso aí, não lembrei o nome. Mas de uma aula de estatística eu fui buscar. Eu acho que eles chamam isso de teste pareado. Quando o próxima medição influencia na anterior, né? Olha, cuidado. Você já ouviu esse termo? Já ouvi, mas o que eu entendo por teste pareado, que na verdade devia ser emparelhado, porque o termo em português é emparelhamento, não é pareamento. Embora muitos falem emparelhamento, mas está errado. O texto é emparelhamento. É quando você coleta o dado, por exemplo, x e y, ao mesmo instante de tempo. Tá? Eles estão emparelhados. Tá? Geralmente é isso que quer dizer. O que é muito comum. Tá? Quando você vai fazer a calibração, você admite que o que você mede pelo instrumento a calibrar e o que você mede pelo instrumento de referência estão emparelhados. Você mede ao mesmo tempo. Pode ter uma pequena defasagem de tempo, mas isso não é significativo para o seu problema. Tá? É isso que quer dizer com emparelhamento. Tá? Pelo menos é isso que eu entendo. Eu teria que entender o contexto da frase aí. Depois você resgata aí pra gente entender. Mas geralmente é isso que quer dizer emparelhamento, tá? O que eu tô dizendo é isso não. O que eu tô dizendo é o seguinte. Quando eu meço no ponto de 10 graus Celsius, tanto x quanto y, não influencia o ponto quando eu meço em 15 graus Celsius, tanto x quanto y. Tá? Ok? Muito bem. Tá ok, professor. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que essa matriz aqui em cima, isso aqui é uma matrizona enorme, né? VZ aqui. Isso aqui fica um negócio gigantescamente grande. Quando eu digo que um ponto não influencia no outro, eu posso simplificar essa PDF por um produto de PDFs. Tá? Então aqui, em vez de ter uma matriz 100 por 100, porque eu tenho 100 pontos, um influenciando no outro, eu posso ter agora apenas o produto de 100 PDFs. Tá? Mas isso aqui é mais simples do que esse caso aqui. Tá? Isso aqui vai dar uma matriz gigantesca. Aqui não, dá uma matriz menor. Então a hipótese 1, que minha PDF é normal, e a hipótese 2, que um ponto experimental não influencia no outro, gera a ter um produto de PDF. Por que isso pode ser escrito? Porque tem uma propriedade estatística que diz que quando duas grandezas são independentes, a PDF conjunta é o produto das PDFs. Tá? Lembra dessa propriedade? Que a probabilidade de dois eventos independentes, a probabilidade conjunta de dois eventos independentes é o produto das probabilidades? Então, a mesma propriedade existe para PDF. Então, aqui está o resumo da obra quanto tempo. Vamos continuar. Então, repetir tudo que a gente fez até agora. Eu vou acrescentar uma terceira hipótese. Né? A terceira hipótese é que as medidas da grandeza independente não influenciam nas medidas da grandeza dependente e vice-versa. Então, antes eu tinha admitido que um ponto experimental não influenciava. Agora eu estou dizendo que aquelas medidas emparelhadas, x e y, não influenciam umas sobre as outras. As medições, tá? Não é a variável. Claro que a grandeza
independente influencia na grandeza dependente, senão eu não podia montar uma curva de calibração. Tá? Mas eu estou dizendo aqui, quando eu meço uma grandeza, esse ato não influencia quando eu meço a outra e vice-versa. Ok? Qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu posso agora pegar essa matriz, que ainda é grande, e transformar num produto de outras PDFs. Então agora eu tenho o produto das PDFs que representam X, multiplicadas entre si, vezes o produto das PDFs Y multiplicadas entre si. Então isso reduz de maneira drástica a dimensão do problema, a complexidade do problema. Então eu tenho um único produto de PDFs aqui. Ou seja, a hipótese 1, 2 e 3 me leva até a esta função de densidade e probabilidade que representa os meus dados experimentais. Tá? E aí a gente vai ter que mostrar que isso é verdadeiro. Não diz, como eu disse, não a priori, não antes, mas depois de fazer a curva de calibração, depois de fazer o ajuste dos parâmetros. Vamos lá. Então a hipótese 1 é atendida, 2, 3... E podemos, então, reescrever, é só reescrever aqui, ó. Isso aqui a gente pode reescrever, produtório, de todos isso aqui, a gente pode escrever dessa forma. O produtório de produtos. Né? Reparem, x vezes y vezes z, eu posso dizer que é x vezes y que multiplica a z. Então, eu fiz o produto enorme aqui, sei lá, 100, 200 variáveis, eu separei em produtos, uma parcela de um produto, outra parcela. Por que separação? Porque aqui eu tenho só as PDFs da grandeza independente, aqui eu tenho só as PDFs da grandeza dependente. Uma forma de arrumar. Tá? Então não tem nenhuma novidade aqui, eu só fiz rearranjar meu produtório. Tá? Resumo da ópera. Se eu tenho esse pressuposto atendido, que eu conheço a minha PDF. E as hipóteses 1, 2 e 3, PDF normal, os pontos não influenciam nos outros, as medições não influenciam mutuamente entre si. Então tenho a minha função de densidade de probabilidade no método de massa-verossimilhança, dada por esse produtório aqui enorme, mas dá para tratar. Só que tratar com produtório é complicado. Tá? Numericamente é complicado. E a gente vai ter que fazer cálculos numéricos. Isso aí não tem solução analítica na maioria das situações. Então a gente vai procurar transformar esse produtório em somatório, tá? Que é mais simples e matematicamente mais adequado, mais robusto o cálculo, menos sujeito a erros. Então nós temos aqui o resumo da ópera, isso aqui. Né? Só que podemos observar o seguinte, ó. No método de máxima verossimilhança, o nome já está dizendo, eu vou querer maximizar a verossimilhança. Maximizar o quê? Maximizar a PDF que descreve meus dados experimentais. Tá? Ora, observe essa parcela que está multiplicando a função exponencial. Tanto do lado das grandezas independentes, quanto das grandezas dependentes, eu tenho 1 sobre 2π, que é o constante, e o desvio padrão da população, que é uma constante. Na abordagem frequencista, a média da população ela é um parâmetro constante, desconhecido, mas constante. Assim como também o desvio padrão da população. Se é o caso, então, se isso é constante, aqui é constante, eu tenho um problema de maximização. Quando eu vou operar sobre um problema de maximização, o ponto ótimo não varia quando eu pego a minha função que eu quero maximizar, multiplico ou divido por uma constante. Tá? O valor da função no ponto ótimo modifica-se, mas o valor de x e y no ponto ótimo é o mesmo. Então, para simplificar, vamos eliminar essas parcelas aqui que são constantes, que estão pré-multiplicando a função exponencial. E a essa função Q é chamada função de verossimilhança. Como eu quero maximizar, eu tenho que maximizar a função de verossimilhança Q, que é equivalente a maximizar a função de densidade de probabilidade P. P é uma função de densidade de probabilidade, Q é uma função de máxima verossimilhança. Tá? Qual é a diferença? É essa parcela aqui, que não existe na função de máxima verossimilhança. Mas que faz toda a diferença. Essa parcela aqui
é que torna a integral de menos infinito até mais infinito de P igual a 1. Aqui não. Mas eu posso até pegar esse valor, multiplicar por Q e ter o P. Mas aqui, matematicamente, não preciso dessa parcela aqui, simplifica as coisas. E vamos chegar, então, daqui a pouco, à função de mínimos quadrados, que é o que nós queremos, método dos mínimos quadrados. Vamos avançando. Tá? Isso aqui eu repeti, né? Ah, não. Aqui é outro tratamento matemático. Bom, a minha função Q, que é essa aqui, eu tenho um produtório. Eu quero transformar em somatório. Como é que eu posso transformar um produtório em somatório? Aplico logaritmo natural. Não, logaritmo de qualquer base, tá? No caso aqui, estamos usando base E, valor exponencial, o número exponencial, ou o número de Euler, ou o número neperiano. Aplicando ln no produtório, eu converto esse produtório em somatório. Tá? E olha aqui, o que é que está aqui, está lhe parecendo? Ó, está parecendo com o quê? Hein, galera? Isso aqui parece com o quê? O que é que lembra vocês isso aqui? Esse termo aqui, ó, lembra o quê? Nada? Reconciliação de dados. Reconciliação. A reconciliação é a parcela de K, que aqui é sobre as grandezas independentes. Essa parcela aqui. O que lembra essa função aqui? Alguma coisa menos alguma coisa ao quadrado dividido por um fator qualquer. Somatório disso. Mínimos quadrados. Exatamente. Mínimos quadrados. Ainda não é, porque tem um menos no meio aqui que a gente vai tirar já já. E como eu disse, tem duas parcelas, um em x e um em y. No mínimos quadrados só tem y. Só tem grandeza independente. Ou, desculpe, dependente. Além disso, aqui eu tenho o máximo. Mas aqui tem menos. Então, a gente pode usar uma propriedade que diz maximizar uma função é a mesma coisa que minimizar a negativa da função. Então, se eu passo menos aqui, eu torno esse menos mais, e aí eu tenho que converter o máximo em mínimo, certo? A gente vai usar essa propriedade, certo? Aqui, daqui a pouco, cadê ela? Não agora não. Cadê? É daqui a pouco, deixa eu ver. Não é agora não, deixa eu voltar. Seguir essa. Podia ser, tá? Só que eu estou seguindo outra sequência aqui. Tá? Bom, qual é o problema aqui que ainda não é o mínimos quadrados? Tem esse negativo aqui, tem esse meio que a gente vai tirar já já. Tem essa parcela aqui, que a gente pode fazer outra hipótese de tirar. Né? Mas o maior problema é que x e y em vermelho aqui são os valores reais, que eu desconheço. E aí eu tenho que precisar de mais uma premissa, mais um pressuposto. Tá? Que pressuposto é esse? O pressuposto é que eu tenho um modelo perfeito. Um modelo que representa da maneira melhor possível, mais do que isso, com perfeição, o meu problema. Então eu substituo o valor real pelo valor predito pelo modelo. Tá? Então, esse x aqui é predito pelo modelo e esse y vai ser predito pelo modelo. Então, eu saio de uma diferença em x experimental menos x real, x experimental menos x real, e vou para x experimental menos x calculado, predito pelo modelo. Eu saio de erro e vou para resíduo. Tá? O que é resíduo? Então, é o valor experimental menos valor calculado por algum modelo. Tá? Isso vale para a grandeza independente, vale também o mesmo raciocínio para a grandeza dependente. Dessa forma, eu substituo os valores reais que eu desconheço pelos valores calculados pelo modelo que se eu não conheço, eu vou conhecer em breve. Tá? Então, agora, eu tenho, de fato, a função de máxima função de verossimilhança. Tá? A função de verossimilhança não é sobre o erro, porque eu não conheço, e sim sobre a resposta do modelo. É a chamada função de verossimilhança,
ou, em inglês, likelihood function. Estamos nos aproximando, mas ainda temos esse rapazinho aqui, esse menos meio. Vamos tirar ele. Tá? Aqui é só um resumo da ópera, né? Das pressupostos das hipóteses feitas até agora. Tá? 2 pressupostos. Conheça PDF, o modelo é perfeito. Tá? E vamos lá. Então, maximizar F, como eu disse, é a mesma coisa que minimizar menos F. Então, em vez de trabalhar com máximo L, eu vou trabalhar com mínimo de menos L. Qual é a vantagem? Só uma. Eu tiro aquele negativo. Não precisava, mas a literatura começou a trabalhar com métodos mínimos quadrados e não com método máximo quadrado da função negativa. Tá? E além disso... Professor, Oi? a Maria Olímpia pediu que o senhor aceitasse ela nessa aula. Oi, por que ela não pediu? Eu acho que ela tá tentando entrar e aí tá como se estivesse lá esperando a autorização para entrada. Mas não vi o pedido Eu acho aqui que o pra mim, link não. do e-mail é diferente do link que tá no WhatsApp. Eu também tava nesse outro link errado. Não, eu vou falar com ela. Como é que é? Aproveitando que eu já interrompi, professor, o senhor tá gravando? Sim. Pronto, então ótimo. Eu vou enviar aqui o link de novo para ela. Tá. É porque quando ela pede, eu aciono aqui, eu não vi pedir. Tá? Ah, certo. Pronto, desculpa. Não, vamos resolver isso. Mandou aí? Galera? Ô, Mariana, Oi, mandou? professor. Oi, mandei, professor. Mandei sim. E Adriano também. Tá. Já já ela entra. Deve ter um jeito de ser automático, né? Como é também lá no coisa, eu automatizo e todo mundo que entra aceita. Não sei por que não aceitou. Tô aprendendo. Vamos lá. Então, aqui já tem bem próximo o jeito do método dos mínimos quadrados. A única coisa que não é porque no método dos mínimos quadrados eu só tenho ajuste ou só calculo o resíduo das grandezas dependentes. Não aparece essa parcela aqui das grandezas dependentes. Tá? Para que chegar ao método quadrado, tem que fazer mais uma hipótese. Tá? Então, aqui é o resumo da ópera. Tá? Alguns chamam isso aqui de métodos mínimos quadrados ortogonais. Tá? Eu prefiro chamar isso aqui de um problema de estimação com reconciliação. Ou reconciliação com estimação de parâmetros simultânea. Tá? No caso de calibração, essa função aqui é a que dá a origem à chamada calibração bidirecional. Se eu tivesse a calibração unidirecional, eu só teria o y, só essa parcela de cá. Por quê? Porque a incerteza aqui seria negligenciável ou desprezível. Olha aqui Maria Olímpia entrando e vamos permitir. Cadê ela, Maria Olímpia? Permitido que ela entre. Engraçado que eu não estou conseguindo também permitir. Ah, eu estava na outra tela. Agora sim. Muito bem. Tá? A Olímpia entrou então. Boa noite. Boa noite. Tá? Então, aí vem a quarta hipótese que está em destaque aí em vermelho, tá? Que diz que a magnitude da incerteza das grandezas independentes são muito menores do que das grandezas dependentes. Então, eu posso desprezar a parcela relativa às grandezas dependentes e fico só das grandezas independentes. Então, repare a quantidade de pressupostos e hipóteses necessárias para que tenha significado estatístico a minha função chamada regressão linear. Ou, desculpa, regressão não linear. Linear é quando o modelo y é linear no parâmetro. Que é a maioria das vezes que se faz em calibração. Tá?
Então, isso tem que ser estritamente obedecido, ou seja, as hipóteses têm que ser mostradas, têm que ser verificadas que elas são válidas. Os pressupostos não dá para mostrar, não para demonstrar, mas dá para você se cercar de cuidados, tá? De ter instrumentos calibrados, de ter um bom planejamento de experimento, de ter um modelo que represente bem os dados, que você fez uma boa pesquisa bibliográfica, ou que você testou vários modelos e pegou o melhor deles para fazer o ajuste final. Tá? Então, se qualquer uma dessas coisas não é atendida, você pode até usar a função dos métodos mínimos quadrados, mas você não pode dar interpretação estatística a ela. O ordinário é quando eu disse, como eu falei, quando você não tem certeza. Na verdade, as pessoas falam que não tem certeza. Rigorosamente, você pode dizer que elas têm a mesma incerteza. Não é que não tem, é que tem a mesma incerteza em todos os pontos. Não precisava ser não ter incerteza, bastava ser igual. Aí você tem um método que você não vai ponderar por uma constante, pode tirar fora a constante. Muito bem. Então vamos aqui ver como é que é o método mínimos quadrados, tá? Então, o que é que nós temos? Nós temos pontos experimentais, estão aqui em vermelho. Só tem incerteza na vertical, ou seja, no eixo das ordenadas, ou seja, nas grandezas dependentes. A incerteza da grandeza independente, relativa ao eixo horizontal, é muito menor do que da vertical. Nós calculamos, então, um resíduo. Quem é o resíduo? É a diferença do valor experimental menos o valor calculado pelo modelo. Tá? Repare que aqui eu estou usando x para representar as grandezas independentes. Até então, aqui eu usava x para representar as grandezas... Desculpe. Até aqui eu usava x para representar as grandezas independentes e y as dependentes. Aqui eu mudei. Eu vou depois equalizar essa nomenclatura. Aqui x são as grandezas independentes e w são as grandezas... Desculpe, x são as grandezas dependentes e w são as grandezas independentes. Tá? Ok? Então, calculei o resíduo, que é a diferença entre o valor experimental e o valor dado pelo modelo. Esse chapeuzinho quer dizer o valor do modelo. Tá? Então, aqui eu tenho um resíduo, aqui eu tenho outro resíduo. Mas, professor, aqui eu tenho vários valores de x. Trabalha com a média. Geralmente, a média aritmética. Tá? Esses valores de x têm um desvio padrão. Tem a resolução do instrumento, tem a calibração do instrumento. Portanto, eu tenho aqui uma incerteza dos valores de x. Desculpa, calibração não, porque eu vou calibrar. Então, eu não uso ainda a calibração, a incerteza de calibração nessa fase ainda que eu estou ajustando a curva. É o que eu vou calcular depois. Bom, então eu tenho vários pontos aqui. Ponto x1 até QE, que é a quantidade de pontos experimentais. x1 igual a P1, que eu estou supondo que é uma reta. Tem um parâmetro P1 mais P2 vezes W, grandeza independente, mais um resíduo. Como é que chega aqui? Ó? Resíduo é o valor de x, grandeza dependente experimental, menos o valor do modelo Y. Quem é o modelo? Eu digo que o modelo é uma reta. Então, o modelo da reta é coeficiente linear mais o coeficiente angular vezes o valor da grandeza independente. Substituo o x chapéu aqui na função do resíduo, isolo o xi e eu chego na expressão do valor experimental, o valor do modelo, mais o resíduo. Fazendo isso para todos os pontos, eu posso expressar na forma matricial assim, ó. X vai dar um vetor x1, onde isso aí é o vetor x1, x2 até x, que é quantidade de pontos experimentais. Os regressores, quem são os regressores? Essa matriz aqui, onde eu tenho W1, W2 até W, que é esses dados aqui, que são os dados experimentais da grandeza independente. E uma outra coluna formada de uns, que é associado ao termo linear.
Se P1 não existisse, se fosse x igual a P2, W, P1 fosse zero, simplesmente não tinha essa coluna. Os regressores seriam só os valores experimentais da grandeza independente. P1 e P2 são os parâmetros do meu modelo. Se eu tivesse um polinômio, seria P1, P2, P3, desculpa, um polinômio de segundo grau, né? E mais o vetor de resíduos, tá? Que é a diferença entre o valor experimental e o valor do modelo. Posso representar matricialmente, portanto, por equação assim. X igual a R vezes P mais Rzinho. Rzão, matriz de regressores. P, chapéu, a matriz, o vetor dos parâmetros. X, o vetor das grandezas independentes experimentais. E R, o vetor dos resíduos. Tá? Então, está aqui o modelo que a gente vai trabalhar com ele. Tá? Como é que trabalha com ele? Ó, repare aqui, ó. Repare na minha função que eu tenho aqui. Eu tenho aqui y menos y do modelo. Resíduo. Tá? Eu tenho exatamente isso aqui, ó. Resíduo. Os menos quadrados ordinários, eu tenho os resíduos aqui. Ao quadrado. Quem é o resíduo? O valor experimental menos o valor do modelo. Quem é o valor do modelo? É isso aqui. Então, R ao quadrado, somatório, eu posso expressar dessa forma, ou posso expressar dessa forma. Lembrando que R ao quadrado é a mesma coisa que R, um vetor coluna transposto, que multiplica a um vetor coluna. Isso vai dar um escalar. Justamente isso aqui, o somatório de várias parcelas é um escalar. Então, posso resolver o problema na forma de somatório ou na forma matricial. R transposto R. Quem é R? A minha função, que eu já descobri. Está aqui, substituo. Então, o meu problema pode ser visto dessa forma ou pode ser visto da forma de baixo. É mais elegante a forma de baixo. É mais fácil de manipular algebricamente do que somatórios. E isso aqui eu vou ter que abrir no quadrado. Muito mais simples dessa forma. Se você sabe fazer operações matriciais, que é um assunto que a gente deu lá no início do curso. Lembra quando estava dando a base estatística, uma das primeiras aulas? Lá a gente pediu para você calcular as derivadas de vetores e matrizes. Vocês lembram disso? Lembra ou não lembra? Sim, lembrando. Muito bem. Se não lembra, sinal de quê? Hein? Se não estão lembrados, o que significa isso? Hein, pessoal? Vocês estão aí? Sim. Então, se vocês não lembram disso aí, não sabe como é que calcula a derivada de uma matriz, como é que resolve esse problema aqui? Isso aqui vai ter que derivar em relação a P. Como é que faz para derivar uma matriz, um vetor em relação a parâmetros, a valores? Se não sabe, tem que fazer o quê? Que silêncio. Ninguém sabe o que tem que fazer? Estudar, né? Isso. Estudar mais. Exatamente. Exatamente. Vamos lá. Então tá aqui, ó, o meu problema é esse, minimizar isto aqui. Como é que eu minimizo uma função? Derivo igual a zero. Derivo em relação ao quê? Aos parâmetros que eu desconheço. São as variáveis de decisão do meu problema de otimização. Esses detalhes todos a gente vai ver na próxima disciplina. Eu vou dar no segundo semestre. Ministrar. Certo? Que é a disciplina de estimação de parâmetros. Tá? Então, quem quiser aprender um pouquinho, pode assistir essas aulas. Então, eu vou pegar a minha função, que eu quero minimizar, derivar em relação aos parâmetros. E isso aqui é também chamado gradiente de f, onde f é essa função aqui. Esse produto aqui. Aqui, f, esse produto aqui. Ou, representado dessa maneira também. Ao resolver isso aqui, e é linear esse sistema de equações, porque P, a função é linear, ó, P1 mais P2 vezes W é a função linear nos parâmetros, né? Eu vou chegar à solução. Vamos lá, a sopinha de letrinha aqui, ó. Então, a função é essa. Vou derivar em relação a P. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou pegar esse produto aqui e vou abrir ele.
X menos RP transposto é X transposto menos P transposto vezes R transposto. É uma propriedade que é o produto da transposta, é a transposta do produto. Então eu inverto, tá? Inverto. Depois eu multiplico essa primeira parcela com a segunda parcela. Fica X transposto X menos X transposto RP, P transposto R transposto, que multiplica a X, e P transposto R transposto, que multiplica a R, P. Essas quatro aqui. O que é que a gente pode simplificar aqui? Vamos ver. Quando derivar isso aqui em relação a P, repare, essa primeira parcela não depende de P. Então, derivada de algo que não depende em relação a uma grandeza é zero. Isso aqui é uma constante em relação a P. Derivada disto aqui é aquilo que eu falei. Tem que estudar a derivada. É essa parcela transposta. Derivada disso aqui é essa parcela transposta. Tá? Desculpe. Derivada disso aqui em relação a P, eu pego isto aqui e aplico o transposto. Derivar disso aqui em relação a P, eu repito. Isso aqui é só repetir. E a derivada de P transposto RP vezes RP é 2 vezes R vezes R vezes P. É como se fosse a derivada de x ao quadrado. É 2x. 2x. Isso aqui é como se fosse uma constante. Repete. Tá? 0 desaparece. RTX é 2RTX. Mais 2RT, essa parcela de cá. Igual a zero. Por quê? Porque lembre-se, o problema ó, é igual a zero. Quando é igual a zero e eu quero encontrar P, eu vou isolar P. Então, o 2 desaparece. Isso aqui vai para o lado de cá. RTR eu vou jogar para o lado de lá como a inversa disso. Eu vou pré-multiplicar pela inversa disso. Então, eu tenho a solução do meu problema. Então, isso aqui é a solução do problema. Tá? E por que eu sei que é a solução do problema? Aí eu aplico a segunda derivada. Lembra-se, estude função, primeira derivada aos pontos críticos. Segunda derivada, se ela for positiva, é ponto de mínimo. Se ela for negativa, é ponto de máximo. Se ela for zero, é ponto de célula. Como ela é positiva, é ponto de mínimo. Então está provado que isso aqui é o mínimo. A única coisa que eu tenho que verificar é que isso aqui tem que existir, tá? Essa transposta aqui, ó. Desculpe, essa inversa aqui tem que existir, tá? Se não existir, eu tô com os burros na água. Então tem que... Então eu calculo. Se der, existe, ótimo. Se não existe, não posso. E aí eu vou usar essas propriedades que eu acabei de falar. Mas isso aqui me dá a solução do problema. P. Mas não me dá a solução completa, porque falta a incerteza de P. A incerteza de P vai vir desse outro tratamento aqui. Bom, P é dado por isso, a gente acabou de calcular. Eu vou calcular a esperança de P. Eu tenho a esperança de P é simplesmente... Eu vou, para não repetir tanto R, RT menos, vezes R menos 1 vezes RT, chamar de A. Então a esperança de P seria a esperança de AX. Quem é a variância de P? Que é o que eu estou querendo? A incerteza de P, eu estou querendo primeiro calcular a variância. Né? Depois passo a raiz quadrada e tenho certeza. Por definição, variância é o operador esperança da grandeza menos a sua esperança, vezes a mesma coisa transposto. Então, eu vou operar... Lembre-se, o fator esperança é um operador integral, tá? Vou operar essa parte interna aqui. Quem é P? É AX, substituir. Tá aqui, substituído, bonitinho. Opero, faço a distribuição aqui, é um produto, vou fazendo a propriedade distributiva aqui. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho AX vezes XT. Não foi isso que eu fiz, não. Tem uma maneira mais simples. Vamos ver o que é que eu fiz aqui. Fiz aqui. Ah, botei evidência aqui. Eu botei o A em evidência, que é a constante, né?
Se R são os regressores, são só os dados experimentais, é uma matriz de valores constante, boto em evidência, aqui, botei em evidência. Do lado esquerdo, A que multiplica. E do lado direito, A transposto que pós-multiplica. Lembrando que A é uma constante para a expressão integral, esse A sai fora da integral. Sai fora da integral pelo lado esquerdo e sai fora pelo lado direito, esse A transposto aqui. E eu fico então com essa esperança aqui. Isso aqui, por definição, é a variância de x, variância do dado experimental. Então, quem é a variância do parâmetro? É a matriz A, que é o produto disso tudo aqui, dos regressores, etc. Vx é transposto. Pronto. Então, se eu sei o valor de P, eu vou poder calcular, então, a incerteza de P, que é a variância disso tudo aí. Mas é variância, é a matriz de variância com variâncias. Se ela for diagonal, essa matriz VP, aí eu posso passar a raiz quadrada, e aí os elementos da diagonal dessa matriz de variância, passando a raiz quadrada, são a incerteza dos parâmetros. Se VP não for diagonal, se isso aqui não for diagonal, não tem como eu calcular a incerteza do parâmetro. Eu vou trabalhar com a matriz de variância mesmo. Tá? Esse é um problema. Muitos softwares, Excel, esse software de estatística, em geral, SPSS, diga aí o software de estatística. Você trabalha com Mariana? Qual é o nome do software que você trabalha de estatística? Minitab, professor. Minitab. Eles não calculam a matriz de variância com a variância dos parâmetros. Eles dão lá o chamado erro dos parâmetros, erro padrão dos parâmetros, quando eles fazem as curvas de regressão. E isso é um erro gravíssimo, porque eu tenho que garantir que essa matriz seja diagonal para aquele cálculo fazer sentido que eles apresentam. Tá? Muito bem. Então está aqui nossa matriz de variância dos parâmetros, bonitinho. Esse é o caso particular. Quando todas as incertezas de x são iguais, eu posso simplificar por isso aqui, mas no caso muito particular. Geralmente, as incertezas de x não são iguais, ou seja, a incerteza ao longo dos pontos experimentais não são as mesmas, os mesmos valores. Né? Isso aqui eu já falei, né? Já falei. O problema aqui é o seguinte. Não, isso aqui é uma hipótese. Eu já falei essa hipótese aqui, né? Já falei. Mas por que isso aqui está? Parede vai quando os parâmetros, a incerteza dos resíduos. Por que escreveu resíduo aqui? É outra forma de ver, tá certo. Eu tenho aqui o valor experimental do modelo, menos o valor P. A forma de calcular também é pelos resíduos, isso. É pelos resíduos. Né? Então eu vi aqui, ó, calculamos aqui P menos EP, substitui, tá? Encontrei A, Vx, AT, certo? Pelas variâncias de x. Mas posso partir daqui direto. É isso que a gente faz aqui. Eu passo daqui direto. Reconheço que isso aqui é resíduo. Então isso aqui seria a esperança dos resíduos. Desculpe, reconheço que isso aqui é resíduo. Não, tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando alguma coisa aqui para dar certo. A resíduo é x menos x. Como é que eu saio? Vamos ver aqui. É x, certo.
P X. Eu faço o mesmo tratamento. Tá faltando. Pulei muita fase aqui, por isso que não deu certo. Desculpe. Vou ter que abrir. Eu pegar X menos P, tem que multiplicar, abrir, tal. Depois de abrir, eu boto A em evidência, A transposto em evidência, aí fica a resíduo aqui dentro, tá. Aí chega a essa conclusão. E é daqui que, por exemplo, a gente vê que essa expressão, AEVR, daqui, ó, AVX. Então, Vx, ou seja, a matriz de variância dos dados experimentais é igual à matriz de variância dos resíduos. Por que isso? Por causa da hipótese de modelo perfeito, né? Porque quem é o resíduo? Resíduo é, ó, resíduo, vou definir ele aqui, ó, é valor experimental menos o valor do modelo. Como eu digo que o modelo é perfeito, não tem certeza. Então, a incerteza de X vai ser a incerteza de R. A variância de X vai ser a variância de R. Tá? Por causa da hipótese de modelo perfeito. Claro, se o modelo for muito ruim, isso não vale, mas a gente vai procurar trabalhar com modelos bons, né? O perfeito é impossível, mas com modelos bons. Por isso, eu posso aproximar isso desta maneira. Tá? Que o modelo não é perfeito, mas é aproximadamente perfeito. É isso aqui que está tudo dizendo aqui. Então, aqui está o resumo da ópera, quando eu tenho incertezas iguais para as grandezas dependentes. Se eu tratar na forma de somatórios, também é possível, mas eu fico com essa letrinha mais complicada aqui. Depois vocês podem ver com calma essas demonstrações. Mas o interessante aqui é que a matriz de variância dos parâmetros é isso aqui, tá? Que multiplica isto. Repare que aparece na diagonal aqui, ó, menos somatório de W. Se W for o valor da variável menos a sua média, isso aqui desaparece. Aí eu fico só matriz diagonal. Então, a maneira de você obter matriz diagonal quando você faz ajuste de uma curva por um polinômio é você trabalhar com as grandezas independentes, o seu valor menos o valor da sua média. Tá? É isso que a gente recomenda ser feito. É exatamente aqui ó, que eu estou fazendo aqui, eu demonstro essa parcela. Tá? Bom, vamos para o mínimos quadrados ponderado. O mínimos quadrados ponderado segue o mesmo raciocínio, tá? Só que agora a minha função objetivo tem a ponderação. Quem é a ponderação? A incerteza ao quadrado dos valores experimentais, no caso, dependentes. Ou seja, a variância da grandeza dependente ao longo dos pontos. Aí xi já não é constante, né? O xi, eu tenho que representar todos eles. Faço o mesmo tratamento, derivadas, sopinha de letrinha, e eu chego na solução, que é isso aqui. A única diferença que aparece aqui é a matriz de variância dos parâmetros, das grandezas dependentes aqui. Tá? Também tem a mesma expressão para a variância dos parâmetros. A única diferença é que a matriz A aparece aqui novamente a variância das grandezas dependentes que antes não tinha. Na verdade, o inverso da variância. Né? O tratamento é igual também. E aqui eu tenho um resumo da minha ópera. O parâmetro é A vezes X. A variância dos parâmetros é A vezes X A transposto. Onde A é dada por essa expressão aqui. Tá? Se eu tenho incertezas iguais, é só trabalhar Vx como sendo uma matriz de identidade e dar o mesmo resultado. Tá? Bom, aí a gente faria uma prática, né? Mas não vai dar tempo de fazer aqui agora a prática, tá? Aí é só essa disciplina, só a calibração é uma disciplina inteirinha, né? Eu estou falando aqui muito rapidamente, só para a gente ter uma noção, vocês puderem estudar com calma isso, passo a passo,
ler o livro, a gente recomenda ler a leitura do livro de José Carlos Pinto, de estimação de parâmetros. Eu estou seguindo bem o que o livro está apresentando. Tá? Vamos à calibração bidirecional. Tá? O que acontece é o seguinte, agora eu tenho certeza tanto na grandeza independente quanto na dependente. Tá? Existe uma literatura que já discute esse assunto. Por exemplo, a IUPAC, ela trata dessa maneira. Você pega, ajusta y em relação a x, tem uma reta. Ajusta x em relação a y, tem outra reta. E você vai trabalhar com a reta do meio. É uma abordagem, mas é uma abordagem muito empírica, tá? Eu prefiro a abordagem que a gente viu há pouco, de você calcular usando, de fato, a reconciliação simultânea com estimação de parâmetros. Tá? Inclusive, não dá para calcular incerteza aqui nesse método. Ou pelo menos eu tentei calcular e não deu certo. Dá uma incoerência matemática. No caso da bidirecional, a gente vai trabalhar aqui, ó. Aqui, ó. Vai trabalhar aqui. Cadê ela? Ela vai trabalhar aqui. É só se procurar aqui, né? Quando eu estou com a bidirecional, aqui, tá? Ou seja, quando a incerteza nas grandezas dependentes são significativas, independentes, as incertezas nas grandezas independentes são significativas, essa parcela aqui não pode ser desprezada e eu tenho que trabalhar. Então, essa primeira parcela é relativa à chamada reconciliação de dados. Essa segunda parcela é relativa à chamada estimação de parâmetros. Tá? Então, eu trabalho com essas duas parcelas. A isso dá-se o nome de métodos quadrados ortogonais, ou, no caso de um problema de calibração, chamada calibração bidirecional, ou, no caso de um problema geral, reconciliação de dados com estimação de parâmetros simultânea, que é o trabalho que o Tarcísio está desenvolvendo no estado dele, desenvolvendo uma plataforma em Python para calcular isso. Ok? Bom, então, essa é uma visão bem rápida sobre essa questão da calibração uni e bidirecional. Eu sei que é um assunto muito denso, foi muito rápido para a gente apresentar aqui, mas a ideia não é vocês puderem sair daqui craques nisso. Na verdade, é um roteiro para quem precisar utilizar, usar isso como um roteiro para estudos e fazer exercícios, etc. Se vocês quiserem, quem tiver mais interesse, a gente pode marcar, eu passo materiais. Eu tenho umas planilhas que calculam. Na verdade, já estão todos aqui no Dropbox, né? Vocês podem baixar e vendo o que é que tem nas planilhas, como é que calcula as coisas. Está tudo aqui, ó, nesse curso. Análise de dados e incertidumbre de medição, tá? Então, você tem as horas de cálculo aqui, tá? Você tem a bibliografia aqui e você tem as apresentações aqui, tá? Entre elas, essa que eu acabei de falar, que foi a incertidumbre e calibração, fundamento estatístico da calibração, essa última aqui. Ok? Alguma dúvida aí? Algum questionamento? Alguma sugestão? Não, professor. Enquanto não. Não, professor. Ok. Muito bem. Vamos então agora para outro assunto. É o seguinte. Quando eu tenho um sistema multivariado, tá? Ou seja, várias grandezas de entrada e várias grandezas de saída, eu tenho chamado sistema MIMO. Múltiplas entradas, múltiplas saídas. Multiple input, multiple output. Até agora, nós tínhamos visto sistemas MISO. Múltiplas entradas
uma única saída. Multiple input, single output, MISO, tá? Ou seja, você tem várias grandezas de entrada e única grandeza de saída para calcular a incerteza, tá? Mas o caso mais geral é quando você tem múltiplas grandezas de entrada e múltiplas grandezas de saída, tá? Algumas situações desses sistemas, você pode ter múltiplas entradas e múltiplas saídas, você pode fazer em série, tá? Que é o caso, por exemplo, do cálculo da densidade, tá? A densidade, você tem massa sobre volume, duas entradas e uma saída. Só que a massa também é calculada por um modelo de entrada e saída. Você tem várias massas medidas, massa do cadinho menos a massa do cadinho com o material, como a gente viu em sala de aula aqui. Então, você nem é um sistema MISO. 2 MISO é um mimo, só que você pode tratar esse problema da densidade aí como um problema em série. Você resolve um MISO, depois outro MISO. Ou pode tratar tudo junto como um mimo, que é uma complexidade maior, matemática. Mas você tem situações em que não tem jeito, você tem que tratar tudo como mimo mesmo, porque não dá para você trabalhar em série, porque as grandezas, as funções, elas umas influenciam nas outras. Todas as grandezas de entrada influenciam em todas as de saída e todas as de saída influenciam umas nas outras. Então você tem que trabalhar com modelos implícitos, tá? Como esse aqui, por exemplo, tá? Aqui representado. No caso, isso aqui é chamado modelo de medição. A diferença do modelo de medição para a função de medição é que o modelo de medição é a forma mais geral e inclui função de medição. Só que no modelo de medição você não consegue explicitar o y em função de x. Se você conseguisse explicitar o y em função de x, você teria justamente a situação de múltiplos sistemas MISOs. Quando isso não dá, você tem que trabalhar o sistema como mimo. A gente vai ver um exemplo já já. Mas o tratamento matemático é o mesmo, só que agora, em vez de você fazer expansão de série de Taylor em relação apenas às grandezas de entrada do modelo, você tem que fazer em relação às grandezas de entrada e em relação às grandezas de saída. A diferença é essa aqui, e aí você faz o tratamento igual. Né? Então, nós temos, quando você calcula o modelo de simples entrada, múltiplas entradas, simples saída, você tem as derivadas parciais da função de medição em relação às entradas. Ou a jacobiana em x, a jacobiana de x, a jacobiana das grandezas de entrada. Só que agora também você tem a jacobiana das grandezas de saída, que são as derivadas parciais da minha função de medição, na verdade agora um modelo de medição, em relação aos y. Tá? No caso MISO, eu só tenho GX. No caso MIMO, eu tenho GX e GY. Está tudo desformatado aqui, né? Depois eu vou ter que formatar. Então, eu tenho a minha função igual a zero. Porque é um modelo que ele tem que fechar os balões de massa e energia. Aqui. Derivo em relação a y, derivo em relação a x. Igual a zero. O que é que a gente fez? A gente quer calcular y. Isola o y. Isolei o y. Essa matriz GY transposto inversa vezes GX transposto, jacobiana em relação a x, jacobiana em relação a y, é chamada matriz de sensibilidade. Esse produto aqui é matriz de sensibilidade. Então eu posso escrever y menos y transposto, y menos y', aqui seria o valor médio de y. X menos x transposto, ou S de x, isso aqui. Isso aqui é essa função aqui, ó. Cadê ela? Aqui está a expansão de série de Taylor, igual a zero. Vou admitir que isso também é igual a zero, então isso aqui é igual a zero. Isso aqui é igual a zero. Isolo y, fico com essa expressão. Agora, multiplico por y menos y transposto. Aqui também vou multiplicar por y menos y transposto.
Mas quem é y menos y transposto é isso aqui. Tá? Por que eu estou multiplicando isso? Porque eu quero variância. Eu quero calcular a variância. Tá? Aplico o operador esperança aqui, esperança do lado esquerdo, esperança do lado direito. Tá? Isso aqui é a variância de y, que é o que eu quero. Eu tenho essa do lado de cá. Tá? Então, eu posso dizer que v de x é igual. Isso aqui, por definição, a esperança. Então, eu posso botar aqui, ó, o v de x. Então, tem a expressão de propagação de certeza que é a variância de y é a matriz sensibilidade transposta vezes a variância de x vezes a matriz sensibilidade. Quem é a matriz sensibilidade? É essa matriz aqui. Menos o jacobiano de y transposto inverso dela, vezes o jacobiano de x transposto. Pronto, é assim que se faz propagação de certeza multivariado. E é assim também que faz incerteza MISO. Só que a gente não apresentou dessa forma matricial por uma questão de didática, que a outra forma é menos difícil de entender do que essa. Né? Mas eu poderia vir direto para cá, logo. Não precisar aquela abordagem. Né? E aqui, por exemplo, variância. Ó, variância. Lembre-se, U ao quadrado, U tipo A ao quadrado, mais cada um B1 ao quadrado, são as variâncias tipo A e tipo B ao quadrado, somado essa matriz aqui. Só que aqui agora é multivariado, então eu tenho as variâncias covariâncias. Lá eu tinha a covariância dos entre o x, aqui também tem dos x e dos y. Aqui, ó. Pelo dado por essa matriz de sensibilidade. Aparecem as variâncias entre o x, as variâncias entre os y aqui. As covariâncias, vou dizer. Na linguagem metrológica, nós teríamos a incerteza. Na verdade, a variância, tá? Isso aqui é a variância do y igual a S transposto variância de x vezes S. A variância das grandezas. Aí, não confunda esse U daqui com certeza expandida, tá? Os livros usam a mesma nomenclatura, infelizmente. Aqui é... No caso, por exemplo, de balanço hídrico, né? Essa matriz SM aqui é dada por isso aqui. Isso aqui é deduzido também, não vou deduzir agora, não vai dar tempo. Isso aqui é o caso de reconciliação de dados e tal. Não vou entrar em detalhe aqui não. Mas está a demonstração aqui, que quiser acompanhar. Quando usa a reconciliação de dados. Vamos lá para o exemplo, tá? O exemplo é o escoamento turbulento de um fluido em uma tubulação. Tá? Eu tenho uma tubulação. Tá? Esse fluido está passando aqui. No regime turbulento. Tá? Eu tomo uma pressão a montante e a jusante. E com essa ΔP aqui, é possível calcular a vazão. Tá? Existem expressões que relacionam a queda de pressão numa tubulação com a vazão que passa nela. Tá? São equações empíricas, né? Uma delas é a equação de Darcy, que é dada por isso aqui. ΔP igual a vazão, vezes a densidade do fluido, vezes o comprimento da linha, vezes a velocidade do escoamento, 2 vezes D. Se isso aqui for turbulento, isso aqui é uma boa, excelente aproximação. Tá? Eu vou precisar calcular o fator de atrito, a relação entre vazão e velocidade é dada pela equação de Colebrook, né? E foi experimental. Essa equação F1, ela é empírica, ela é fenomenológica, tá? Se deduz essa equação. Essa F2 é experimental, foi feito vários experimentos e chegou essa relação aqui, né? Onde RE é o número de Reynolds, tá? Que é V de ρ sobre μ. Tá? Devia ter posto aqui em algum canto, não coloquei, depois eu coloco. Tá? D é o diâmetro da tubulação e F é a vazão. Então, resolvendo essas duas equações, eu conheço, desde que eu tenha os dados experimentais, que são velocidade e ΔP, que é o que eu começo. L e D são também experimental, você mede, mas você mede independentemente, você mede, não vai tratar lá como grandeza juntas aí, tá? Você vai lá, mede o trecho 5 vezes, 10 vezes, calcula a sua incerteza, coloca aqui
E o mesma coisa do diâmetro. Ezinho é a rugosidade da tubulação, que também é um dado experimental. E ao resolver simultaneamente isso, eu tenho um ΔP, tenho um F, desculpe, tem um V que eu quero conhecer e tem um F, velocidade e vazão. Então, quais são as grandezas que eu estou medindo? Eu estou medindo ΔP, L e D. Tenho aqui as estimativas e incerteza. Isso que eu estou medindo. O que é que eu quero calcular? F e V, vazão e velocidade. Os parâmetros densidade, viscosidade e rugosidade, eu vou admitir que eles têm uma incerteza muito menor, portanto desprezível em relação aos outros. E aqui está a estimativa dos parâmetros. Essas eu vou montar o meu sistema, eu tenho duas equações, tenho os valores de x e y, f e v, que são as incógnitas, x e y, e eu aplico essas expressões matemáticas aqui, calculo essas derivadas no ponto. Que ponto? O ponto experimental. Tá? Esses pontos aqui. E ao fazer isso, eu tenho aqui o resultado da calculação, do cálculo. Tá? Eu tenho o valor da velocidade e a sua incerteza. O valor. Aqui eu calculo pelas derivadas, pelo modelo fenomenológico, pela LPI, pela lei de propagação da incerteza, que é justamente essa expressão aqui. E aqui eu fiz o cálculo pelo Monte Carlo. Tá? Como é que faz o Monte Carlo? Eu suponho, ou eu conheço a PDF para ΔP LD, substituo aqui e calculo os valores de V e F de vazão. Tem uma PDF para a velocidade e uma PDF para a vazão, e ali eu calculo dessa PDF empírica, eu calculo a média, o desvio padrão, que é justamente esses dois parâmetros aqui. Então, aqui é F maiúsculo, tá? Na verdade, aqui é o F minúsculo. Não é aqui é o F minúsculo. Aqui é a velocidade e aqui é o fator de atrito. Eu botei F minúsculo aqui, mas tem que ajustar isso aqui. Esse aqui é minúsculo, tá? Fzinho minúsculo. E aqui eu calculei a covariância entre os dois parâmetros que eu estou ajustando. Fzinho e velocidade. Fator de atrito e velocidade. O coeficiente de correlação é muito baixo. Então, que é um bom sinal. Eu posso desprezar essa correlação entre fator de atrito e velocidade. E quando eu tenho dois parâmetros agora, V e F, tenho dois valores que eu calculo, e eu não posso mais falar numa incerteza, tá? Eu tenho que falar agora numa variância, ou melhor, matriz de variância com a variância. Eu não posso falar no intervalo de abrangência, eu falo em região de abrangência. Aqui está a região de abrangência entre o fator de atrito e velocidade, tá? Repare que ele tem uma covariância. Se ele não tivesse covariância, esses eixos dessa elipse seriam paralelas aos eixos vertical e horizontal, então a covariância não é desprezível nesse caso, tá? E eu tenho que considerar ela na hora que eu faço propagação de certeza. Tá? Aqui se aproxima bem por uma elipse, tá? Eu poderia admitir aqui que esse meu problema ele é bem escrito por uma normal multivariada, embora ela esteja subestimando a região de abrangência. Os pontos azuis é calculado por Monte Carlo, né? E repare que os pontos azuis são muito maiores aqui, né? Acabou. Tá? Então, seja um problema de uma simples variável, seja um problema de multivariado, é possível calcular a incerteza dos sistemas. Eu fiz aqui um exemplo para duas grandezas, né? Mas isso vale para 2, 3, 4, 5, 10 grandezas. Claro, a complexidade matemática aumenta, a quantidade de variáveis aumenta, mas é possível calcular usando técnicas numéricas, né? Solução de sistema
equações algébricas não lineares, tem que usar para resolver esse problema aí. O Monte Carlo também é uma técnica que se usa bastante, mas o Monte Carlo também vai precisar da solução para resolver esse sistema de equações aqui em cima, né? Essas 3 equações aqui, eu vou precisar de Monte Carlo. Tá? Então é assim que se faz e resolve um problema mínimo. Isso aqui, deixa eu botar logo um Fzinho aqui para não confundir. Fator de atrito Fzinho. Vou chamar aqui de G, para não pensar que é a mesma coisa. Função G, pronto. Fica melhor assim. E eu tenho que ajeitar as figuras depois aqui. Né? Então, essa seria uma abordagem multivariada. Múltiplas entradas, múltiplas saídas. Certo? Aqui Fzinho, né? Fator de atrito minúsculo F. Ok? Se tivéssemos tempo, deve fazer os exercícios e tal. Tem que fazer aquele esquema que estamos acostumados a fazer de passar trabalho de uma aula para outra. Enfim, mas o mais importante vocês já viram aí, que foram aquela abordagem que nós vimos aqui para o sistema MISO, que é aqui na prática a maioria das vezes se faz, tá? Algumas vezes você sabe, cai no sistema mínimo, tem que aprender a usar. Mas tem o caminho das pedras aqui. Acho que dá para vocês entenderem. Com bastante esforço. Não é pouco esforço, não. Mas precisando, estamos às ordens. Pronto, já melhorei aqui a nomenclatura. Ok? Alguma dúvida aí sobre a aplicação da incerteza em sistema multivariado? Bom, o que eu queria discutir com vocês é isso. E aí, no próximo encontro, a gente vai falar sobre outras formas de calcular incerteza, diferença bayesiana e mecânica, estatística de Boltzmann, ou mecânica, ou entropia de Boltzmann, tá?